O Rê Soares está de volta e a gente vai falar agora sobre o excesso de informações e de responsabilidades que atingem principalmente as pessoas que vivem em grandes centros urbanos. Isso desencadeia uma série de doenças psíquicas que, se não diagnosticadas e tratadas corretamente, acabam impedindo a realização de tarefas cotidianas no alcance de uma vida saudável. E para a gente tratar desse assunto, a gente tem o prazer de receber aqui nos nossos estúdios o psiquiatra Luiz Henrique Junqueira Dickmann. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Cris. Tudo bem? Esse é um assunto polêmico, né? Porque fica até difícil da gente entender o que está acontecendo com a gente mesmo, né, doutor? Exato. Então, o que a gente sabe é que os últimos tempos a gente tem tido uma crescente número de informações para a gente ter que absorver e conseguir lidar no nosso dia a dia. Né? Isso não só para o homem que vive nas grandes cidades, mas já está também atingindo as cidades menores. Claro que aqui a intensidade é maior por conta de todos os fatores que acabam se juntando, né, numa grande metrópole. E aí tem as doenças que a gente chama de doenças modernas, doenças da modernidade. O que são essas doenças exatamente? Então, as doenças que a gente chama da modernidade são doenças que de fato sempre existiram, né, mas começam a acontecer com uma predominância, uma prevalência maior nos dias atuais. Então a gente sabe dos transtornos de ansiedade, tá? Que a gente tem várias ramificações, o transtorno do pânico, o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno do estresse pós-traumático, né? Algumas pessoas encaixam também o transtorno obsessivo-compulsivo dentro desses transtornos. Existem os transtornos de humor, né? Que é principalmente a depressão, tá? Que pode também ser o transtorno bipolar ou a depressão unipolar, né? E algumas doenças mais específicas, como a síndrome do burnout, né? Do esgotamento, né? Que essa sim é uma questão mais recente envolvida nas questões de trabalho, né? Quando existe uma pressão muito grande dentro do trabalho, né? De um indivíduo. Quais são os sintomas? Como é que a gente percebe que a gente está entrando numa doença dessa? Como que a gente pode depois buscar ajuda? Então, o que a gente tem que primeiro perceber, Cris, são as alterações que existem dentro das nossas funções biológicas. Certo. Então, sempre que a gente tem uma alteração de sono, uma alteração no apetite, humor, apetite sexual também, né? A libido, que também acaba sendo prejudicada. Muitos pensamentos, prevalências, né? Em relação a problemas, isso sim começa a ter, afeta tanto o nosso rendimento como pessoa, como, né? Um trabalhador, e acaba trazendo um problema que tem que ser tratado antes que aquilo vire uma bola de neve, né? E acabe por prejudicar e afastar o indivíduo, né, como um todo da sociedade, da sua família, do seu trabalho, dos seus colegas, né? E aí acaba sendo mais difícil de você trazer de volta. Você sempre consegue trazer, mas quanto mais cedo, mais fácil. O tratamento como é? Ele é combinado, a medicação, com sessões de terapia? Como que funciona? Então, cada problema acaba sendo de um jeito. Então, o que a gente costuma, né, brincar com os pacientes é que todos os métodos que levam à cura, a gente tem que, né, se utilizar. Então, a gente tem vários modelos de tratamento sendo propostos para os diferentes problemas. Então, a gente tem as terapias, psicoterapias, né, que são desde as psicodinâmicas, que a gente fala de psicanálise, né, que era aquilo de Freud, a psicologia analítica, né, de Jung, outros métodos que abordam o inconsciente da pessoa. Existe a terapia cognitivo-comportamental, que é a junção de dois modelos de terapia num modelo só, que você não trabalha com a questão do inconsciente, mas com questões de pensamentos e comportamentos da pessoa. Existem os tratamentos farmacológicos também, são os mais famosos que eu estou falando, né? Os farmacológicos são todas as medicações que a gente tem disponível. E o ideal normalmente é um tratamento em conjunto para a gente conseguir uma recuperação mais rápida. Mas às vezes a gente acaba esbarrando em custos, né? Verdade. Em disponibilidade. Então tem algumas regiões, por exemplo, do Brasil, em que você tem uma possibilidade de tratamento muito restrita, né? Então a gente vai tentando agregar aquilo que está disponível naquele momento. Mas sempre que a gente pode somar, né, a gente acaba somando. E além disso, existem outros tratamentos adjuntos que existem algumas evidências que ajudam, né? Mas a gente está tentando estudar cada vez mais. Quanto mais método tiver, melhor. Né? Então a gente vai agora conhecer a Zuleika, porque o senhor já conhece, né? Que é um ótimo exemplo para você que está em casa e está se perguntando, será que eu devo ou não procurar um médico? Vamos ver. Eu estou aqui com a Zuleika, ela foi uma vitoriosa, enfrentou um tratamento, quebrou todas as barreiras de preconceito que as pessoas têm quando vão falar com um psiquiatra ou quando enfrentam um problema emocional. E hoje
ela está praticamente curada, né, Zuleika? Graças a Deus, graças à medicina, ao Dr. Luiz, eu posso falar que minha vida mudou assim da água para o vinho, né? Eu tenho uma história com a depressão já há muito tempo, desde da minha adolescência, só que eu desconhecia que eu sofria de depressão. Aí eu casei, fui levando uma vida aparentemente normal, mas empurrada, sempre com angústia, sempre depressiva. Tive 3 filhos, meu filho menor faleceu com 2 anos, um tumor cerebral. E aí logo depois apareceu o toque. E aí eu descobri que além do toque eu estava com depressão e já há muito tempo. Comecei a fazer o tratamento psiquiátrico, entrei com medicação e fiz o tratamento por 1 ano e meio. Só que, embora eu tivesse melhorado na época, eu fiquei apática, eu não tinha alegria e não tinha tristeza, simplesmente a vida corria assim. Então, naquela época já estava bom, porque quem vivia lá embaixo, no fundo do poço, ia com uma vida assim meio sem graça. Só que aquilo vai cansando. Desisti do tratamento. Passou um tempo, eu continuei assim, depois a doença foi voltando, eu fui percebendo, ela foi voltando devagar. E nessa época eu comecei a ter pensamentos de suicídio, fiquei muito mal, meu casamento ficou muito mal, tudo na minha vida eu fui afundando e eu queria morrer, eu pedia para Deus que eu queria morrer. Quando eu fiquei sabendo do câncer, foi aquele susto, ao mesmo tempo eu me senti culpada, porque eu tinha pedido tanto para morrer, né? Tinha acabado de fazer a químio, estava entrando com a terapia hormonal, que é o tamoxifeno que eu tenho que tomar por 5 anos. O tamoxifeno me leva a uma menopausa precoce, que também ajuda a ter depressão. E aí eu fiquei pior. Depois que eu cheguei em tudo isso daí, que eu estava bem no fundo do poço mesmo, eu cheguei aqui no fundo do poço assim, tipo quando você faz assim, cansei de lutar. Cheguei aqui e falei isso pro doutor, não tenho mais força, não consigo. Aí conversei, ele me contei todo o meu histórico e ele me passou a medicação. 1 mês depois eu me peguei cantando coisas que eu não fazia há muito tempo. Você acha que você é um ser humano melhor hoje, com todas as concepções? Com certeza. Você cresce espiritualmente, você deixa de julgar as pessoas. Isso é muito importante, porque é muito fácil você apontar o dedo para alguém e falar: essa pessoa está com preguiça, não quer trabalhar, ou está inventando desculpa, você para de julgar. Quem é a Zuleika hoje? A Zuleika é uma mulher feliz, realizada, ainda tenho muitos sonhos, muitas coisas que eu quero conquistar. Ainda não acabei meu tratamento, ainda estou em tratamento, mas eu acho que eu venci e vou continuar vencendo. Espero que todo mundo que esteja me vendo também, que precise do tratamento, tenha coragem de procurar, porque vale a pena. Eu gostei muito da história da Zuleika porque ela se parece muito com a história de mulheres, principalmente modernas, que têm que fazer de tudo um pouco e se cobram muito, né, doutora? Acontece muito isso hoje. Isso, então assim, a gente sabe que a mulher, ela acaba se colocando numa situação ainda mais difícil do que os homens, tá? Então eu posso falar, porque a gente sabe quem tem esposa, né? Sabe que a esposa, além de esposa, é mãe, tem que trabalhar fora, tem que fazer, né, as suas atividades, então ela acaba agregando funções a mais, né, do que os homens. E isso acaba gerando ainda mais pressão, né? Porque elas querem se colocar no mercado, elas querem ser boas mães, elas querem ser boas esposas, né? E ter todo esse papel junto na sociedade. Isso é ruim? Não, não é ruim, mas muitas vezes acaba trazendo uma pressão a mais, né, para essas mulheres, como é o caso da Zuleika, né, que é um ótimo exemplo, né, de que ela, né, teve que conjugar todos esses fatores, né, acabou entrando por outros motivos também num quadro depressivo, né, e se tratando e evoluindo muito bem, né, tá super bem hoje, né, como a gente pode ver.
A gente se culpa muito, né, doutora? A mulher se sente muito culpada o tempo inteiro, né? Não consigo ser a melhor mãe do mundo, não tô sendo aquela esposa que eu sonhei, no trabalho, eu tô cansada porque em casa eu tive que fazer muita coisa. A culpa persiste, né, na nossa cabeça. A culpa persiste. Agora, existe um detalhe importante que quando essa cobrança, essa culpa começa a ser excessiva, né, que a gente chama de uma culpa patológica, muitas vezes isso é um sintoma também, um sinal, um alerta para que um quadro de humor está se instalando naquela pessoa. Isso é mais um sintoma que a gente entra como critério diagnóstico de depressão. Claro que não sozinho, ele acaba entrando junto com aqueles outros fatores. Quem procura mais os médicos? As mulheres ou os homens? Isso depende muito da área que a gente está falando, tá? A gente sabe que o diagnóstico de transtornos de humor e transtornos de ansiedade, quando eu falo de diagnóstico de humor, é principalmente a depressão. E o diagnóstico de transtornos de ansiedade, em alguns quadros, são mais prevalentes nas mulheres. E algumas vezes chegam a ser, né, 2 vezes maior na mulher do que no homem. Mas aí a gente também entra com um viés da aferição, porque muitas vezes o homem tem um preconceito maior de querer se abrir, né, querer falar, né, desde aqueles mitos de que o homem não chora, o homem não pede ajuda, o homem é um mantenedor, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, forte, tem que ganhar dinheiro, tem que ser um bom pai, tem que ser também um bom marido, né, não pode demonstrar fraqueza, e acaba muitas vezes ele só sendo levado para um tratamento quando existe uma insistência muito grande ou quando já não está dando mais e ele não consegue exercer aquele papel que ele é levado a acreditar que tenha que exercer, né? Então, dentro de tudo isso existe muita pressão. As mulheres têm mais facilidade para procurar o tratamento, mas eu posso dizer, né, que hoje em dia é uma proporção bastante parecida. Está bem equilibrado. Agora a gente está muito conectado atualmente, né? O celular, o tablet, a gente tem o telefone da casa também, né? Tem os computadores. A todo momento, além das informações que a gente já tem no dia a dia, ainda vem junto toda essa tecnologia para agregar mais informação e mais responsabilidades também, né? Porque eles estão apitando todo momento para a gente pegar um recado aqui, ali e falar. Isso contribuiu realmente para essas doenças da modernidade? A gente sabe que isso não necessariamente também é ruim. Tem pessoas que precisam disso muitas vezes para se sentir bem. Só que a gente sabe que também em alguns momentos isso acaba levando a um excesso. Toda vez que você tem um excesso em uma das áreas da sua vida, alguma outra acaba pagando, né? Então a gente pede sempre que existe uma moderação, um momento, né, para a gente poder falar, olha, isso aqui está demais, não, isso aqui dá para fazer, né? Então, o que a gente sabe hoje em dia, né? Há 20 anos, nas escolas não tinham, né, smartphones, não tinham tablets, não tinham notebooks, etc e tal. No máximo que você tinha era um celular desse tamanho, né, que durava uma carga de 1 hora, que você tinha que levar baterias extras para falar numa emergência com alguém, porque o preço era exorbitante. É verdade. Hoje, a gente pega, às vezes, crianças de 8, 9 anos, né, com um celular, né, com o smartphone na mão, que foi dado, né, um presente por ter sido um bom menino, né, uma boa menina, e a gente percebe que isso muitas vezes pode ajudar? Pode, se essa criança levar isso para agregar conhecimentos. A gente vê desde, né, hoje em dia, até a gente vê as brincadeiras de criança, os vídeos para as crianças, né? Eu assisto os vídeos lá, né, com meu filho, eles tentam ensinar a ler, tentam ensinar a escrever, ensinam coisas demais, né? Eles passam muita informação porque é isso que a gente quer que a criança seja inteligente, que ande rápido, que fale rápido, que faça isso, que faça aquilo, né? Que mexa no celular rápido, né? Porque é bonitinho para você mostrar para os outros. Só que a gente vê muitas vezes que essa informação em excesso, você não tem o tempo para digerir, né? E se você não para aprender, você não aprende nada. Então, muita informação entrando ao mesmo tempo, você acaba não captando nada e tendo aquela sensação que você está se sufocando, né? Você está afogando no mar de informação. Realmente a gente tem que tomar muito cuidado. E para a gente saber um pouquinho mais sobre como o uso excessivo das tecnologias da informação pode afetar as nossas vidas, a gente vai conversar com Luiz Mauro de Sá, doutor em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo e professor da Faculdade Casper Libero. Vamos ver. Hoje vivemos num mundo tão veloz que acabamos por tropeçar em nós mesmos. Só vivemos com pressa, atrasados, com hora marcada para alguma coisa o tempo todo. Com a correria do dia a dia e as novas tecnologias, fica cada vez mais difícil imaginar uma cena simples como essa. Ir a uma biblioteca e escolher um bom livro. Professor Luiz Mauro, aqui da Faculdade Casper Libero. Tudo bem, professor? Beleza, tranquilo. Trabalha e estuda também muito essa relação que envolve as novas tecnologias e esse uso em exagero que as pessoas estão fazendo, comprometendo muitas vezes o trabalho
né, e a vida pessoal, ou não estabelecendo um limite, né, professor? Até onde vai um ponto e começa o outro? Uma das principais preocupações que a gente tem é justamente entender como é que as pessoas estão usando essa tecnologia no seu cotidiano, no seu dia a dia. A tecnologia avança a cada dia e hoje, sem prestar atenção, podemos estar trabalhando o tempo todo e em todos os lugares, seja através do e-mail e das redes sociais. Uma coisa importante é aprender a desconectar. A gente vive numa sociedade que ela é maravilhosamente conectada e isso é muito bom. A tecnologia nesse ponto ela é ótima, ela permite todo tipo de aproximação. Mas, como qualquer outra coisa, é legal que ela seja também dosada. Esse limite é pessoal. Então sou eu que posso falar, bom, sexta-feira, 6 da tarde, eu não vou mais ver e-mail até segunda-feira de manhã, porque o meu fim de semana é meu. Dentro da lei, dentro dos contratos, dentro, enfim, da legalidade, é perfeitamente possível que cada um demarque o seu tempo e fale, olha, é domingo de manhã, eu não vou receber e-mails do trabalho, eu não vou responder e-mails do trabalho. Por quê? Porque domingo eu não trabalho os domingos. Assim como no momento do trabalho, eu não vou ficar respondendo e-mail pessoal do meu amigo que quer marcar a pizza, porque eu estou no meu momento de trabalho, eu tenho que me concentrar naquela outra atividade. Toda essa gama de informação pode gerar doenças invisíveis, que nós nem notamos, como ansiedade, depressão, opressão, o medo de não corresponder à pressão no trabalho, e tudo isso acarreta em pessoas que vivem conectadas para não deixar passar nada. Eu acho que a hora que a tecnologia começa a me perturbar, isso é um fator de ansiedade, de problema, de tristeza, de preocupação, é hora de eu falar, peraí, eu vou fazer alguma outra coisa, é hora de eu desconectar. Enquanto eu puder me divertir, divertir num sentido bem amplo, enquanto eu puder ter satisfação com as novas tecnologias, no mundo do trabalho, no mundo pessoal, em qualquer mundo, não tem problema. Então, é a partir do momento que ela se tornar problemática, que eu não me divertir mais com ela, que ela se torna um problema, que é hora de parar. Muito bacana, né, doutora? Agora, como que a gente pode perceber que a gente está sendo afetado e tentar ter uma qualidade de vida melhor? Como que a gente pode organizar o nosso tempo, a nossa vida para viver melhor até com a família, profissionalmente? O que a gente sabe que são boas, né, táticas para a gente tentar evitar esse excesso, né, nas nossas vidas? Então, a gente pede primeiro que a gente tenha um pouco de foco, né? Então, toda vez que a gente está fazendo alguma atividade, que pare para fazer aquela atividade, né, e tente parar com esse multitasking, multitarefas, em que você está conectado em tudo ao mesmo tempo. Então, vai responder um e-mail, você para, responde aquele e-mail, termina, envia e depois começa a fazer uma outra função. Porque o que é comum? Você começa a responder, apita um negócio lá, o celular, você vai ver, você começa 10, 15 coisas diferentes, não termina nenhuma. E dá a sensação de que você tem 1000 coisas para fazer, você teria conseguido fazer naquele mesmo tempo e não deu. Então, uma das coisas que a gente faz, né? Por exemplo, eu vou até falar o que eu faço, então toda hora eu estou recebendo alguma notificação, olha, me liga, né? Me manda uma receita, faz isso, faz aquilo. Então, se a gente conseguir um caderninho, tem gente, né? Eu uso o Google Agenda, mas assim, você pode, desde anotar, você priorizar naquele momento que você recebe a informação, você deixa lá anotado, ó, ligar para Cris Flores. Então, a gente deixa lá e aqui eu posso me desligar daquilo enquanto eu estou conversando com você. Eu sei que está anotado, eu não tenho que ficar lembrando, olha, eu tenho que ligar, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, né? Então, essa sensação de você conseguir priorizar e saber aquilo que depois é realmente urgência e o que não é, já dá uma sensação de alívio. Por quê? Porque você vai poder se concentrar numa tarefa só, né? Então, você está assistindo televisão, você não está mexendo no e-mail falando no telefone. Então, quanto mais foco você tiver, melhor para as pessoas que são muito ansiosas. Claro, evitar um uso excessivo de estimulantes. Então, a gente vê aí pelas academias o uso, né, de termogênicos, fat burners, né, energéticos, cafeína demais, né? Tudo isso na ânsia de render mais, fazer mais, conseguir mais coisas em menos tempo. Então, isso também acaba levando a problemas. A gente tem que ter também uma série de atividades físicas regulares. Então, tem vários estudos que hoje em dia mostram, né, que em quadros leves a moderados de transtornos ansiosos, transtornos depressivos, a atividade física aeróbica constante, de 4 a 5 vezes em média por semana, cerca de 40 a 50 minutos por vez, ela tem um efeito muitas vezes tão benéfico quanto medicação.
A gente sabe também que uma alimentação, né, mais rica, por exemplo, em ômega 3, né, mais balanceada, menos gorduras saturadas, também consegue, né, melhorar esse tipo de problemas. Então são várias coisas que a gente tenta agregar, mudar a nossa rotina, mudar o nosso cotidiano, tá? Para tentar ter uma vida mais saudável e junto com isso, claro, mudando as pessoas que estão ao nosso redor. Não adianta a gente tentar mudar e a pessoa que mora com você continuar te cobrando de alguma coisa em específico. Então tem que ser conversado e, claro, se é uma política da empresa de metas, de bater, ganhar dinheiro toda hora, você está sendo cobrado para isso, né? É difícil você mudar sozinho. Então, muitas vezes tem que ter, né, juntar as pessoas para conversar, para você não ser a pessoa que está levando aquela mensagem, né, sozinho. Só né? assim, levantando a bandeira sozinho. Levanta a bandeira e tomando a bronca sozinho. Né? Doutor, muito obrigada, foi ótimo. Foi um prazer. Fiquei feliz de saber que fazer aquela famosa listinha de prioridades é muito bom. Porém, a gente tem que revisar essa listinha, tá? Então, essa listinha muitas vezes, reformar a casa, isso é uma coisa muito abrangente, né? Então, você vai, eu vou arrumar o meu quarto hoje, né? Então, você põe uma especificação. Então, eu vou ligar para tal pessoa, não é ligar para os pacientes, é ligar para tal pessoa, ligar para outra. Por quê? Porque senão também dá a sensação de que tem coisa para fazer. E aquela sensação de ir riscando muitas vezes, né? Dá um alívio e você chega muitas vezes no final do dia com uma sensação de que você fez o que devia fazer. Do mesmo jeito que você teria feito de qualquer forma. Mas isso muitas vezes organiza e você ganha tempo. Muito bom, muito obrigada. Foi um prazer. Sempre bem-vindo aqui. Obrigada por esclarecer tantas dúvidas aqui pra gente. Foi um prazer. Você gostou de casa, né? Com certeza. Então, daqui a pouquinho a gente volta com mais informação para você no Resfate.